Pois bem, então nesse encontro de hoje, né, eu vou fazer alguns comentários da P3 até a P12, tá? Não necessariamente em relação a erros ou acertos do que vocês fizeram, mas outros possíveis caminhos, inclusive mais curtos, né? Na verdade, eu acho que os caminhos mais convincentes para fazer essas demonstrações. Pois bem, então a ideia dessa P3, por exemplo, né, se A está em B, se somente se essa interseção aqui dá A. Existe um caminho super simples. Eu vou começar o assunto novo hoje. Tá? Quando terminar esses comentários, aí a gente já inicia o assunto novo. Eu sei que eu não vou avançar muito nele, né? Pelo menos na outra turma a gente veio até a discussão desse exemplo 3, né? E os demais ficou para vocês pensarem para a gente discutir na próxima aula. Acredito que vai ser mais ou menos o mesmo tempo aqui. Ok, então vamos aqui à ideia da P3. Um caminho. P3 diz isso aqui. É só um detalhe que eu fiquei um pouco preocupado, entre aspas, também refleti um pouco assim sobre essa escrita e inclusive algumas dos textos de vocês, né, me fizeram pensar, parar para pensar ou fazer pesquisas, né? Alguns pela maneira diferente e tal, fui ver se estava tudo ok, assim, se era possível dizer daquela maneira, mas enfim, porque tradicionalmente, né, às vezes a gente trabalha muito tempo com uma coisa e quando fala diferente a gente, né, tem que refletir se é verdade ou se pode de fato, enfim. Então a gente, para provar esse, né, a maioria, eu acho que quase que no total foi por esse caminho, né? A está em B implica que a interseção B dá A. Aí teve alguns problemas nessas primeiras afirmações depois que considerou esse caminho de demonstração, ou iniciar por esse caminho, né? Então aqui nós sabemos que se eu tomar um x em A, isso aqui implica que x está em B. Aí eu vi algumas escritas, né? Isso aqui é decorrência disso aqui, né? Eu pegando o x aqui em A. Teve algumas escritas que estavam assim, né? Isso que eu estou falando não necessariamente é especificamente dessa turma, é das duas, né? Porque eu corrigi uma atrás da outra, então tem hora que não dá para lembrar de quem foi. Outra escrita que eu vi, né, foi isso: se x pertence a A, aí botaram vírgula, x pertence a B. Então eu fiquei na dúvida, o que ele quis dizer com essa vírgula? Essa vírgula tá indicando que é uma implicação ou isso aqui está implicando que é o i? Porque quando a gente escreve assim, x e y pertence a, ou sei lá, deixa eu botar assim, x pertence a A e B, né? A gente usa a vírgula para indicar i, né? Sendo que aqui ele podia estar pensando numa implicação, né? Ou ter visto alguma forma lógica que essa escrita já indiretamente significava implicação. É aqui que tem que se ter cuidado, né? Quando você pesquisa um pouco da lógica, tem algumas coisas que são diferentes, tem alguns símbolos diferentes, inclusive. Por exemplo, esse é conectivo é, em lógica, é o conectivo é. Mas em matemática tem texto que isso aqui é produto interno. Né? Outro símbolo, esse símbolo aqui. Para a lógica, isso aqui é contradição.
o significado desse símbolo. Para matemática, isso aqui é perpendicularismo, né? Isso aqui indica que tem dois objetos que formam 90 graus. Então, assim, tem símbolo que não dá para você escrever em matemática, né, no sentido lógico. Né? Não posso usar o sentido lógico dele em matemática. Né? Alguns desses símbolos, inclusive, eu até coloquei, né? Marquei esse. Inclusive, aí eu dei uma fuçada no Wikipédia, né? E lá no Wikipédia eu tenho as definições das operações, né? E que ele usa esses símbolos aqui. Né? Eu imaginei, então pode ser por essa razão que eles se sentiram à vontade na hora de escrever. Mas repito, né? Não é questão de estar errado, mas sei lá, por algumas convenções dessa, né? Pode não ser tão satisfatório assim, dependendo de como você está apresentando isso. Tá? Muito bem. Então, essa foi uma preocupação e em alguns outros textos, né, que tinha essa implicação, né, aí dizia-se que X está em A e B, aí tudo bem, né, se X aqui se está em A, implica que está em B, então ele está nos dois, né. Ok, aqui X está na interseção, tranquilo. Porém, o sentido contrário, ele não necessariamente ocorre, tá? Se eu pego um X na interseção, aí nós sabemos que isso aqui, o X está em A, e X está em B. Mas só com isso aqui não garante que o A está dentro de B. Isso aqui não garante, porque é, chegou, não sei se estão ouvindo, os patrocinadores estão. Enfim, o fato disso aqui acontecer não significa necessariamente que o A está dentro do B, tá? Porque se a gente pegar esse caso aqui, ó, bom, esses dois conjuntos aqui, eu tenho uma interseção, se eu pego X em A e em B, não significa que o A está aqui dentro, tá? Então, assim, isso aqui acontece pelo fato disso aqui ser idêntico. Aí tudo bem, aí né, o fato dessa interseção ser o próprio A, né, porque a interseção aqui não é A. Mas é isso que eu estou falando, dizer só isso eu não garanto isso, e teve alguns textos que falaram isso, tá? Então é só questão de cuidado, assim, de forma geral, né, eu percebi que ou o texto estava bem feito, ou o texto tinha coisa desse tipo, né? Ficou faltando um pequeno detalhe. Mas, em particular, esse foi uma preocupação de alguns textos que eu vi isso, né? Aqui ficou em dúvida o que de fato significava isso para quem escreveu, e alguns não considerou essa igualdade, né? Só considerou isso, pegou o X aqui. Não, então, aí em matemática, a vírgula, ele é meio que sinônimo do conectivo I. Então, é isso que eu estou falando, né? Está se aproximando aí. Eu estou percebendo isso, né? Esse comercial está demorando muito.
Muito bem. Agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Então vamos continuar aqui a nossa discussão. Sim, então, isso que eu estou falando, isso aqui olha aí, já tem consumidor. A vírgula, ela não indica a implicação, tá? Mas, repito, depende muito de como você escreve, né? Então, você deixar isso subentendido que é uma implicação, você pode correr um risco, né, nesse caso. Eu lembro do seu texto, eu acho que não ficou subentendido alguma coisa errada, pelo menos que eu lembre, não. Muito bem. Então, esses foram. Teve questões que, de forma unânime, eu acho que ninguém errou nada, né? Tem algumas propriedades aqui que são bem diretas. Tem algumas propriedades que vocês têm que fazer algumas coisas, né? Então, tem um pouco disso também, né? Não foram todos que fizeram as mesmas. Uma das ideias que pode ser direto para resolver isso é a seguinte: bom, o A está dentro do B. Isso aqui vamos partir dessa informação. Eu sei que aqui é somente si, mas partindo disso aqui, significa que meu B, eu posso escrever ele assim. Ele é o A, né, porque o B possui o A com mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa é o B menos A. Mas como é que a gente enxerga isso? Assim, estamos num cenário em que o A está dentro do B. Então, no caso, quem é esse conjunto B? É o A, né? Coloquei o A. Aí quem é que está faltando, né? Para complementar aqui o meu conjunto B. É tudo que não é A, né? É tudo que é B e não é A. Então é B menos A. Ok, então eu tenho o A e tenho o B escrito dessa forma. O que a gente pode dizer disso, né? A interseção, esse conjunto aqui, tá? A interseção B menos A. Isso aqui é um conjunto só. Isso aqui é justamente meu B. Então, a interseção, o que tem de comum nesse conjunto aqui e nesse conjunto aqui? Esses dois são disjuntos, né? B menos A e A são dois conjuntos, não tem interseção, né? A interseção desse com esse é o A. E eu posso escrever isso porque foi definido, né? Essa operação foi definida. Então, aqui com essa ideia, a gente já tem a ida e a volta garantidos. Tá? No caso, o A dentro de B, eu considero B assim, a interseção vai ser A. E a volta, né, se eu considerar o B dessa forma também, aqui eu já estou vendo que o A está dentro do B, né, porque é a união alguma coisa. Né? Então, a ida e a volta é garantido. Todo mundo entendeu essa ideia que eu falei? Lembrando, tá? Não isso aqui é um possível caminho. De fato, isso seria o caminho mais curto. Né? E também não menosprezando o que vocês fizeram. Pelo contrário, né? Vocês foram muito bem. Então, essa é a ideia da P3, tá? A P4 e a P5, elas têm praticamente a mesma ideia. Um caminho mais curto, ninguém errou essas duas. Algumas pessoas, né, de forma geral, só trocaram a ideia, né? Na hora de dizer que X está na união, colocou o I ao invés de U. Tá, deixa eu... O Vitor disse que não visualizou a volta. Então, a ideia é assim, ó, no caso, a ida, né, seria o A está em B, se o A está em B, né, eu posso escrever o B dessa forma. Então, a interseção vai ser o A, né, que a interseção é o que é comum aqui, né, e o que é comum
com esse A aqui, né? É o próprio A que é comum, né? Porque a união é outra coisa. Então, aqui seria a ida, né? Aí a volta, vou chamar assim a ida. A volta, a ideia da volta seria a interseção de A com B ao próprio A. Então, eu posso dizer que esse B é algum conjunto que tenha A unido com outra coisa. Tá? Esse aqui é o meu B. Porque na minha afirmação da volta, eu vou considerar que a interseção é o próprio A, né? Então, esse meu conjunto B tem que ser A unido com alguém que não tenha correlação com A. Ou pode ser que tenha, inclusive. Aqui a interseção é o próprio A. Tá, mas se a interseção desse conjunto é o próprio A, o que eu posso falar do A e o B, né? Bom, o A está aqui dentro, ó, já dá para ver, né? O A está aqui dentro, se eu escrever meu B dessa forma. Então, significa que o A está dentro do B. Essa seria a ideia, né, básica da volta. E veja que aqui eu não usei elemento, né? Então, assim, professor, isso eu posso fazer com todas? Tem algumas que não dá. Tem algumas que não dá para enxergar isso, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então, essas seriam as ideias da P3. Quer dizer, uma ideia curta, né? A P4 é a propriedade associativa, né? Essa demonstração. Na verdade, essas demonstrações aí, essas propriedades, né? Já algumas são bem conhecidas nossas, tá? Tá, então vamos pegar aqui a ideia da P4 ou P5, né? Tanto faz. Mostrar isso aqui. Um caminho possível seria o seguinte, eu pego um X aqui e pego um X aqui, que no caso pode ser até o mesmo. Se no fim das contas der a mesma coisa, né, se eu conseguir duas informações idênticas a partir do momento que eu faço isso, significa que essas duas coisas são idênticas. Né, porque essa identidade aqui, a priori, né, que é o que a gente quer provar, não se sabe concretamente. Então, só repetindo a ideia que eu disse. Primeiro, se eu pegar um X aqui, significa, né, que o X pertence a A ou X pertence a essa união. Né? Isso aqui a gente abriu porque é aqui a operação de união que está envolvida, né? Então isso implica nisso. E mais uma vez, né, aplicando aqui abrindo essa união aqui, então nós vamos ficar com a seguinte informação: X pertence a A, ou, isso aqui no caso eu só fiz copiar, X pertence a B, ou X pertence a C. Então, essa primeira parte eu peguei um X aqui, né? Quando isso acontece, significa isso, né? Significa que o X ou está em A, ou está em B, ou está em C. Se eu pegar o mesmo X desse lado, eu quero ver se acontece a mesma coisa. Se acontecer, já está garantido que os dois são idênticos. Esse também é um outro caminho, né? Então vamos pegar esse X aqui. Então isso aqui implica que X pertence à união B ou X pertence a C. Isso aqui implica, né? Esse X estando nessa união, implica que o X está em A ou que o X está em B. E o resto a gente só copia, né? X pertence a C. Ok, ó. Peguei o X nesse conjunto, resultou nisso, né? X está num dos três. Peguei o X nesse conjunto, isso significa que está num dos três. Várias demonstrações, né? Quando eu estava vendo a de vocês, eu vi que
estava quase essa informação que está aqui, né? Não muitas vezes nessa linha, mas praticamente a volta já estava envolvida, não precisava nem fazer. No caso, quando alguns de vocês mostraram que estava dentro desse, estava tão completo que estava praticamente exibindo o contrário, né? Num caso desse, quando é uma coisa muito semelhante, eu poderia, por exemplo, dizer, né, terminava aqui e dizia, se eu tomar o x nesse outro conjunto, é fácil ver que vai ocorrer a mesma coisa, né, que nesse caso. Logo, eles são idênticos, algo desse tipo, né? Dizer que é análogo, dizer que segue a mesma ideia, para não repetir o processo, né? Lembrando, essa questão de demonstração, se vocês pegarem, por exemplo, uma demonstração muito longa, né? Não nesse contexto, mas, sei lá, numa disciplina mais avançada, às vezes, quando o processo é idêntico, você refazer, né? Se torna cansativo, às vezes, para o leitor, que ele está lendo a mesma coisa, não necessariamente duas vezes, às vezes até mais. Então, às vezes, você dizer para eu provar tal parte é análogo ao anterior, já é suficiente. Tá? Essa é uma questão que se encaixaria num tipo de argumento desse, né? Fazer por um lado e dizer que o outro é análogo, dessa forma, garanto a igualdade. Muito bem. Todo mundo entendeu essa ideia, né? Ou ainda ficou alguma coisa estranha? Diga aí para mim. Muito bem. Esse aqui segue a mesma ideia. A diferença é que ao invés de ou, vai ter i, né? Vai ser i, mas é a mesma ideia. A ideia da P6 e da P7, eu achei muito interessante o que vocês escreveram, tá? Vocês seguiram um caminho diferente. O caminho convencional é abrir esses operadores, né? No caso, pegar um X aqui, sair abrindo isso e depois montar até se encaixar uma coisa dessa natureza. Alguns foram mexendo com possibilidades e ficou muito legal a ideia, né? Ficou um pouco maior, mas em relação à intuição ficou melhor. Eu achei que ficou mais intuitivo. Então, sei lá, vamos pegar aqui, não sei qual dos dois, né? Vou pegar aqui a união e aqui a interseção. Deixa eu ver qual que eu estou pegando. Aqui união P6, né? Então, a gente está pegando P6, né? Eu quero provar que isso aqui é a união com B, interseção é a união com C. Então, primeira coisa, né? Tem as inclusões, né? Que é para provar. Eu vou mostrar uma, né? Eu vou mostrar esse caso aqui, que esse cara está incluso, está dentro desse. E a volta segue a mesma ideia do que eu vou falar, né? Não vou fazer os dois casos. Então, fazendo esse caso aqui, a gente pega um x nesse conjunto. Esse conjunto é formado, né, pelas respectivas operações nesses três conjuntos aqui. Né? Aí a gente... Ah, não, aqui é a interseção. Né? Só corrigir aqui a interseção. Ok. Então, pegando o x aqui, né, as operações já foram definidas. E nós sabemos que quando x está na união é porque x está em um deles. Então, a gente escreve isso. X pertence a B interseção C. Né? E tá, aí começaram a fazer as análises das opções. Então, colocaram assim, né? Se x pertence a A, né? Porque por causa do ou, ele tem que pertencer a um deles. Se x pertence a A, aí eu posso dizer que x pertence a A unido com quem eu quiser. Porque nós sabemos que a união, para ser verdade, o elemento tem que estar em um dos dois. E aqui já foi dito que ele está no A.
então eu posso unir com quem eu quiser. Como na demonstração, né, quem está envolvido, os outros dois é B e C, então eu vou colocar, sei lá, o B. Além disso, né, esse mesmo X aí, eu posso dizer que tá em A unido com outro cara. Eu posso fazer isso, sei lá, com inúmeros. Posso fazer, como aqui é o C, eu vou dizer que é C, né? Eu sei que ele está aqui, então isso aqui é verdade, né? Isso aqui já estou garantindo a verdade. Eu sei que ele está aqui, então isso é verdade. Para o I ser verdade, essas duas informações têm que ser verdadeiras, né? Essa é porque X está aqui. E essa é também porque o X está aqui, né? E eu posso sair juntando isso, né? E X está em A unido com D e por aí vai. Eu posso ir até o infinito se eu quiser. Mas é lógico que a gente não precisa disso, né? Exato. Aí vem a conclusão, né? Aqui é opcional, né? No caso, ele não quer isso tudo. Ok, então aqui praticamente já está montado, né? Aí o que, que isso aqui significa? Que X está na união desses dois e na união desses dois. Eu vou colocar bem direto, tá? Peraí, Mateus botou se capa é de união, né? Acho que é. Se eu tenho um conjunto unido com vazio, então existe um conjunto que vai estar fora. No caso, eu tenho esse, né, que ele está chamando de U unido com vazio. Para um elemento estar aqui, ele tem que estar em um dos dois. Né? Ele não pode estar aqui. Então implica que ele só pode estar aqui. Né? Então significa que essa união está dentro do universo. Né? Isso aqui a gente vai ver que. E a volta também é válida. Porque se X está no universo, implica que X está no universo unido com quem eu quiser. Então vale a volta também. Então são idênticos, né? Essas duas coisas acabam sendo iguais. É só um detalhe, né? Como eu falei, pouquíssimos alunos, né, não ou escreveram assim simbólicos, como eu estou fazendo, de forma simbólica, ou tiveram algumas dificuldades em algum passo. Mas lembrando que essa simbologia aqui que eu escrevo é para que essa discussão se torne mais didática, né? Eu não vou ficar, se eu for ficar escrevendo de um por um, né, o significado de cada símbolo desse, né, a nossa aula, o tempo vai embora, mais rápido, lógico. Mas no caso, a intenção, a outra coisa também é que eu estou falando, né? Então significa que se vocês estão sendo convencidos de que essa informação é verdadeira, é porque está ocorrendo aqui uma demonstração. A partir do momento que você escreve, você não tem isso. Né? Você só tem a chance de falar uma vez. Porque, por exemplo, já comentaram, né? Eu fiz uma demonstração, fiz a argumentação desse caso, aí comentaram, professor, não entendi a volta. Como eu estou falando, eu tenho sempre a chance de falar quantas vezes forem necessárias. Quando você está escrevendo, não. Você só tem uma chance. E né, existe essa responsabilidade de você ser claro, não necessariamente para todo mundo, mas para um grande número de pessoas que pelo menos simpatizam com a área. Né? Por isso que eu meio que exijo a escrita e às vezes eu faço correção estética, não é? Muitas vezes correção de erro lógico. Muitas vezes está tudo correto, é tudo verdadeiro, mas né, alguns termos né, podem torná-los
mais objetivo, se eu retirar, ou às vezes eu preciso colocar, enfim. É esse tipo de molde, né? Já que todo mundo já tem o jeitão de escrita, então é só moldar, né? Não tem muito o que fazer. Bom, então essa seria a ideia. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Não, aqui eu só fiz quando x é A, tá em A. Aí fizeram outro caso, né? Se x pertence a B interseção C. Aí isso aqui implica que x está em B e x está em C. Porém, se x está em B, eu posso dizer que x está em B unido com qualquer outra coisa. Mas aqui, na nossa questão, o que está envolvido é o A. Então, eu vou botar o A aqui. Né? Além disso, né, e repetir esse I aqui, esse X aqui, ele pode estar, na verdade ele vai estar em C, mas eu posso unir com quem eu quiser. Então eu vou unir com A também. Né? O que isso implica? Né? Que o X vai pertencer à união B, né? Aqui a ordem não importa, interseção à união C. Ou seja, qualquer um que eu defina, né, ou x estando aqui, ou x estando aqui, né, se x estiver aqui, a conclusão é que o x vai estar nesse conjunto aqui. Né? E se o x estiver aqui também. Então, de todo caso, é isso aqui que acontece. Eu achei muito legal essa demonstração. Né? Essa demonstração foi o que a maioria fez, né? Pelo menos que eu percebi. Ela é bem intuitiva nesse aspecto. Bom, então, essas ideias P6 e P7, né, segue mais ou menos isso. A volta também pode-se usar o mesmo tipo de argumentação. Né? Pega um X aqui, né, no caso da P6, aí o X vai estar nos dois, aí começa. Né? X pode estar em A ou em B, e X pode estar em A e C, né? Aí vai moldando até dar esse, seguindo mais ou menos a ideia do que eu fiz nesse aqui. Ok. Vamos ver aqui a próxima. A próxima são esses casos aqui da P8, né? No caso, eu tinha dito para considerar um deles. Então, vamos pegar aqui, sei lá, esse primeiro aqui, né? Então, aqui na P8, nós temos que A unido com o complementar dá o universo. Aí, para provar isso, né, eu tenho que pegar um X aqui, ele tem que estar aqui, e o contrário também, né? Se eu usar o se somente se, né, se der para se encaixar com se somente se, então eu já consigo a ida e a volta facilmente. Né? Então, ok, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um X no universo e vamos considerar que o A é um conjunto que existe nesse universo. Então, o que é que isso implica? Onde é que meu X pode estar? Então, aqui é meio que trivial, né? X pode estar em A ou não. Ou X pode não estar. Eu tenho essas duas opções. Né? Aí o que, que isso implica? Que X está em A unido com elementos que não estão em A, né? Que é o A complementar. Ok, então aqui eu acabei provando, né? Que o universo está dentro dessa união. O contrário é imediato, né? Porque se eu tenho um conjunto A, ele tem que estar dentro do universo, né? Eu não posso pegar um conjunto A fora do universo. Se o universo é conjunto de todas as informações, né? Em particular dentro desse assunto, então isso aqui acontece. Outra coisa que também vai acontecer é que seu complemento também tem que estar no universo. Aí aqui eu posso usar o conectivo que eu quiser, porque eu sei que essas duas coisas têm que estar aqui. Aí o que, que isso implica? Que A ou A complementar, na verdade eu tenho que usar o ou, né? Porque eu vou unir isso, né? Se eu unir os dois, isso aqui está aqui dentro.
Se eu for procurar interseção, aí dá vazio, né? Isso aí. Aí o que isso implica? Que a união a complementar está aqui dentro. Tá? Essa volta, apesar de eu não ter usado o X, mas é um pouco imediato, né? Porque dado qualquer conjunto, teoricamente esse conjunto está dentro do universo. E se eu complementar também tem que estar nele. Muito bem. Ficou claro isso, mesmo eu não tendo escrito tudo, né? Tranquilo, né? Alguns poucos alunos fez tudo, tá? Por um lado é ótimo, né? Teoricamente era para ser isso, né? Para ter passado todos para todo mundo. Mas aí ia demorar muito para mim, né? Como eu falei, né? A intenção não é notificar e sim ver como se escreve. Muito bem, aí o P9, ele quer provar isso aqui. Complementado, complementar é o próprio conjunto. Então aqui a gente faz o seguinte, a gente pega um x aqui e a definição de complementar me diz se x pertence ao complementar do complementar, o que eu posso falar em relação a isso aqui? X está aqui ou não? Não está. Então x não está aqui. Tá. Se x não está no complementar, o que eu posso dizer do x em relação a A? X está aqui ou não está? X pertence a A. Muito bem, então um caminho já foi provado. Né? Se x está em A, ele não está no complementar, né? Então aqui eu consigo a volta também. E se x não está no complementar, é porque ele está no complementar do complementar. Né? Então, esse somente se garante que são idênticos. Né? Então, está praticamente feito aí. Lembrando que essas demonstrações que eu estou falando, né, só o registro do jeito que está aqui não garante necessariamente todos os casos. Né? Muitas vezes você tem que pegar um pouco das minhas falas e construir o texto. Quem quiser fazer. Mas, essencialmente, a ideia da P9 já foi, né? Já está provada. Aí agora vem a P10, que foi outra questão que eu achei muito legal a escrita de alguns. Tá? A P11 e a P12 elas são questões que são as mais difíceis de se visualizar. Né? Isso aqui são chamadas leis de De Morgan e eu vou entrar na discussão de uma delas e a gente vai ver isso que eu estou falando. Então aqui eu tenho que, na P10 eu tenho que A, quando está dentro de B, né, tem que provar que B complementar está dentro de A complementar. Bom, aí a ideia de um dos caminhos, né, é essa, né, supondo que esse é o caminho da ida, eu tenho isso aqui implica que B complementar está dentro de A complementar. Né? Então, essa informação tem que gerar essa. Aí outra coisa interessante que eu vi nessas demonstrações é a seguinte, né? Vou considerar isso aqui como sendo verdadeiro e vamos pegar x pertencente a B complementar. Bom, se x está em B complementar é porque ele não está em B. Né? Aí vamos avaliar se ele pode estar em A. Lembrando que esse x eu tenho duas opções em relação a A. Ou ele está ou ele não está em A. Então eu suponho uma, se gerar alguma informação que for contrária a essa, ou se gerar algum absurdo, então a gente pega o contrário. Então eu vou começar dizendo, se x pertence a A, como A está dentro de B, isso aqui implica que x está em B. Mas nós sabemos que x não está em B. Logo, x não pode estar em A. Então, não sei se deu para entender essa ideia, né? Mas esse aqui seria um caminho bem curto, é bem elegante assim essa ideia, né? Porque não tem muita coisa a se dizer.
E a volta seria análogo, né? Seria análogo. Muito bem. No caso, essa seria a ideia da P10, né? A ideia para sair. E essa P11 tá, ou P12, né? Lembrando que tem algumas que, se eu fizer uma outra, segue a mesma ideia. Que é a ideia, não lembro agora da ordem, mas sei lá, se eu pego a união B complementar, isso aqui é A complementar, interseção B complementar. Então é a mesma coisa, né? Provar que isso aqui está aqui dentro e que isso aqui está aqui dentro. Então eu vou fazer um aqui, tem ainda, né, reticências, ainda falta, mas a ideia essencial seria essa que eu fiz aqui. Tá, aqui eu pegaria um X nessa união aqui. Isso aqui implica que o X não está na união de A com B. Bom, se ele não está na união, significa que ele não está em nenhum dos dois. Ele não está, aqui não pertence. Ele não está nem em A e não está nem em B, não está em nenhum dos dois, né? Ele está fora disso aqui, desse contexto. Aí vamos só ver aqui as possibilidades. Porque quando não está, o meu conectivo ele inverte, né? A ideia dele se inverte. Se ele não está na união, e se eu disser assim, x não está em A ou x não está em B, o que isso significa? Que aqui eu abri opções, né? Que se de fato isso aqui está acontecendo é porque ele está em B, ou o contrário, né? Se ele não tiver em B é porque ele está em A, né? Quando eu escrevo assim, usando o ou, seguindo aqui a ideia do ou que nós conhecemos. Porém, isso não é verdade, né? Porque X não pertence à união, ele não faz parte de nada que envolva A e B. A ou B, na verdade, ele não faz parte de nada. Então, na verdade, esse conectivo aqui, ele é o I. X não pertence a A e também X não pertence a B, porque ele não faz parte de nada do A e B. Se X não faz parte do A, significa que o X está no complemento do A, como aqui é I, é interseção, e X também não está em B, então ele está no complemento de B. Teve algumas manobras de alguns, né? Fez algumas considerações relacionadas às propriedades anteriores, né? Mas, assim, essa seria a ideia mais curta, né? Que você poderia justificar isso, né? Mais ou menos com as palavras que eu tenho usado aqui para dizer isso, né? Se ele não está na união, então ele não faz parte de nenhum dos conjuntos, né? Nem da exclusividade do A, nem da do B, e muito menos da interseção deles, né? Então ele não pode estar em nenhum. Bom, essas seriam as ideias, assim, algumas ideias diretas, né? Eu sei que muitos fizeram isso que eu falei, né? Mas de toda forma está tudo ok. Ficou claro essas ideias que eu passei para vocês agora? Eu não sei se essa turma teve alguém que entregou atrasado, mas é aquela história, né? Não, essa avaliação ela não vale pontos, assim, né? Então, eu recebo, tá? Quem não entregou pode fazer e enviar. Tá? Eu sei que depois que eu dou essas ideias aqui, né? Já é tendencioso, né? No seguinte sentido, por mais que a pessoa, não vou assistir mais a aula e tal, mas né, alguma informação a mais ficou comparado aos outros. Né? Mas, enfim, é bom fazer. E depois eu vou começar a tirar as dúvidas. Pelo menos uma pessoa já me pediu hoje, né? Mas eu não consegui ter tempo de tirar essa dúvida. Né? Algumas
das minhas respostas para vocês ficaram vagas. Mas eu tiro, né, em relação aos textos em particular de cada um, né, os comentários que eu fiz lá, ou sei lá. Muito bem. Essas são as operações, né? União, interseção, complementar e diferença, né? Na verdade, essa é a diferença e complementar. E tem ainda mais uma operação, tá? Entre conjuntos. Que essa operação a gente vai usar com muita intensidade, né, nesse primeiro conteúdo dessa unidade, que é a ideia de cartesiano. Tá? Então, essa operação de cartesiano ela é uma operação em que o meu elemento base não é mais números, né? Não são elementos unários. Né? Aqui eu tenho par. O cartesiano está relacionado a par. Então, a cartesiano B nada mais é do que todos os pares, onde a primeira coordenada ela pertence ao primeiro conjunto, né? O A pertence a A, e o segundo elemento do par ele pertence ao segundo conjunto. Né? Então, tem que obedecer essa ordem. Esse primeiro aqui obedece, tem que ser um cara daqui, e esse segundo tem que ser um cara daqui. Essa é a única condição para a gente efetuar aqui o produto cartesiano. Essa operação 6 ela é assim, mas ela é a 5 estendida, tá? Se eu for fazer cartesiano de vários conjuntos, né? Se for de 2 é o par, se for de 3 é um trio, né? E se for de n é uma ênupla, né? Ou seja, é um ponto com n coordenadas, tá? Onde o A1 pertence ao primeiro, aqui tem várias reticências, é porque o A2 vai pertencer ao segundo, e assim vai, até o AN pertencer a esse último. Tá? Só fazendo comentários de coisas que vocês vão ver e coisas que, na minha opinião, vocês deveriam ver. É o seguinte, né? Por exemplo, quando se estuda cálculo 1, né, que é uma disciplina que vocês ainda acreditam, alguns já estudaram, mas alguns ainda vão estudar. Essencialmente, a gente estuda algumas ferramentas nesse contexto aqui, tá? Então, a gente vai estudar uns operadores que vão surgir, né, aqui nesse contexto, onde cada ponto desse, a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é a altura dele, né, que nós chamamos aqui f de x. Então, esse é o contexto do cálculo 1. No cálculo 2, que não tem na grade de vocês, o contexto já é um pouquinho diferente. Quer dizer, são as mesmas ferramentas, tá? Inclusive a ementa é idêntica. A diferença é o espaço que os objetos são definidos. Né? Então, o espaço é o espaço tridimensional. Tá? Então, deixa eu... Né? Então, a gente tem isso daqui e a gente vê superfícies. Né? Então, essa superfície aqui, né, ela tem um domínio aqui, né, que é o gerador dela. Então, aqui, a superfície, as coordenadas que definem essa superfície são x e y para o domínio e o f de x, y, que é essa superfície aqui. Tá? Quem trabalha com 3D, né, o cálculo 2 seria uma disciplina essencial. Né? E tem VGA, tá? VGA ele também trabalha em 3D, mas não é quaisquer superfícies, tá? Tem inclusive algumas que coincidem aqui do cálculo.
Então, aqui são duas coordenadas, né? É isso que significa, né? Geometricamente é o plano, e aqui 3 coordenadas significa pontos no espaço, né? Então, essa é a ideia inicial, né? Esse contexto aqui é o contexto dessa operação cartesiana, tá? E o outro é com uma a mais, tá? Tem mais uma, no caso, nesse aqui, né? Esse aqui é chamado de R2, que é R cartesiano R, e esse aqui é chamado R3, que é R cartesiano R, cartesiano R. Tá. Tem ainda os contextos nos hiperespaços, né? Porque o R3 é o espaço, então se eu tenho uma dimensão maior do que isso, se chama hiperespaço, né? As ferramentas funcionam, mas já não dá mais para ter o desenho. Desenho geométrico, né, a superfície, a gente só consegue enxergar até dimensão 3, né, que é o limite da nossa realidade. Muito bem. E tem a ideia de partição. Né? A partição de um conjunto é você dividir ele em outros conjuntos, de tal maneira que quando você juntar todos eles tem que dar o conjunto completo, né? Você não pode particionar e deixar um desses de fora, né? Aí seria enquadrado como furto, né? Mas já fugimos desse contexto, aí já entramos no contexto criminal, né? Que não tem nada a ver com esse contexto, pelo menos a priori. E as interseções entre eles, né? Tem que ser vazio. Quando eu particiono, né? Se eu for formar uma cobertura, aí eles podem ter interseção. Muito bem, então essas operações a gente já tem uma noção, né? A gente já viu. Isso aqui a gente vai usar sem precisar dominar, quer dizer, isso não é uma ferramenta assim para definir um problema. Todos estarão dentro daquele contexto. Né? Ok, tá tranquilo essa parte que eu falei? Eu sei que é bem a nível de comentário, né? Porque aqui não tem demonstração, é só informações do espaço que a gente vai adentrar, né? Ok. Tá, então vamos iniciar, tá? Hoje, agora, né? O primeiro conteúdo propriamente dito dessa unidade. A gente vai começar com os princípios de contagem, né? São as contagens mais básicas. E a gente vai começar com o princípio aditivo e depois o multiplicativo. Bom, então, o princípio aditivo, ele me diz o seguinte, eu vou pegar dois conjuntos A e B não vazios, tá? E a interseção é vazia, né? Mas eles são conjuntos que têm elementos. Uma das razões disso, né, que na hora de eu elaborar uma contagem, se um deles for vazio, né, aí não faz tanto sentido a gente fazer contagem. Por exemplo, esse primeiro exemplo, né, aqui eu estou desconsiderando essa questão de gênero, então eu quero formar casais, mas não por questão de afinidade, né? Imagine que é, sei lá, uma casa de dança, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Então, homem, considere como sendo uma pessoa que se veste como homem, certo? Sei lá, algo do tipo. Mulher, idem, tá? Independente de opção de cada um, tá? E o casal que eu quero formar é o casal onde tem um homem e uma mulher, tá? Lembrando, aqui não é afinidade, né? Então, não tem essa questão de você está sendo discriminatório porque tem casais que são mulheres, as duas. Né? Não, mas não é esse o caso. Tá? Aqui é só um exemplo simples, só para a gente entender a ideia. Então,
É o que eu estava falando, né? Não faz sentido eu dizer, por exemplo, numa sala há homens, há 3 homens e não tem nenhuma mulher. Quantos casais são possíveis, né? Onde os casais, um tem que ser homem, um tem que ser mulher. Então aí já dá problema, né? Porque um deles vai ser vazio. Então, não é esse tipo de questão que a gente quer. E ele diz assim, né? O número de elementos da união de elementos é o número de elementos de A menos o número de elementos de B. Em matemática elementar se vê uma ferramenta parecida com essa. No caso, se vê essa ferramenta, né? Essa ferramenta dá só isso porque a interseção dá vazio. Mas a ferramenta que se vê lá é a seguinte: eu tenho dois conjuntos aqui, A e B. Aí eu quero contar os elementos da união. Ok, então vamos começar a contar. Aí eu vou contar os elementos de A. É toda a galera que fica aqui, né, nessa região que eu estou fazendo essa marcação em vermelho. Tudo isso é o número de elementos de A. Aí falta somar com os de B, né? Então, os de B são esses aqui, ó. Tem essa galera todinha aqui. Na verdade, a frequência é sempre relacionada a atividades, tá? Não é, eu não me baseio. Não tem nem como eu me basear, por exemplo, na gravação do vídeo, porque na gravação do vídeo só aparece meu nome. Então eu não tenho como contar. Ok. Voltando para cá, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A, que é toda essa galera em vermelho, mais o número de elementos de B, que é essa galera aqui em azul. Mas se vocês olharem, né, essa parte aqui do meio está arriscado tanto vermelho como azul. O que isso significa? Né? Significa que eu estou contando esse pessoal duas vezes. E se eu estou contando ele duas vezes, né, eu contei quando eu somei A uma vez e contei a segunda vez quando eu somei os de B. Então aqui eu tenho que retirar esses elementos aqui, uma vez, já que eles são contados duas vezes. Então, essa seria o número de elementos da união de dois conjuntos. Porém, lá no nosso documento, né, a gente está considerando esse princípio aqui, né, o princípio que os dois conjuntos têm interseção zero, ou vazia, desculpe. E se a interseção é vazia, ele tem zero elementos. Então, lá, esse conjunto aqui tem zero elementos. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que essa ideia é a mesma coisa. Quer dizer, é o número de elementos da união, tá? Mas por causa disso, só vai até aqui. Muito bem, aí vamos a esse exemplo, tá? Que eu comentei aqui. Eu tenho uma sala, 3 homens, 4 mulheres. Determine quantos casais, né? Onde um é um homem no casal, né? Um par, onde um é um homem e o outro é uma mulher. São possíveis. Tá jogando essa batata quente para vocês, dá quanto isso? Dá 9. Aí qual foi a ideia que você usou aí para... Deixa eu só colocar aqui alguns dados. É o exemplo 2, né? Então, aqui no exemplo 2, por hora eu tenho a seguinte informação. Eu vou chamar H1, H2 e H3, respectivamente, os 3 homens, M1, M2, M3 e M4, as 4 mulheres, e eu quero formar pares. Quantos pares eu vou conseguir?
Vitor perguntou se dava 9 e ele já foi dizendo que não dava 9. E se não dá 9, dá quanto? 3. 3 casais. No caso, aí eu não, você não está considerando possibilidade, né? A Mateus já disse que era 12. Porque, tipo assim, suponha que o H1 formou par com M2 e não tem mais nenhuma outra possibilidade, né? Esse aqui praticamente se casou com M2 e pronto, né? Aí o H2 vai ter que pegar outra, né? Eu acho que a Cleane pensou nesse sentido, né? Mas no caso aqui a pergunta é a quantidade de casais são possíveis, tá? E não necessariamente os que vão ficar juntos para a eternidade. Ok, então vamos ver aqui. Eu estou vendo várias respostas, né? Vamos só ver. Alguns responderam, vou colocar aqui. Tem 3, tem 9, tem 12. Ixi, peraí, ficou lá em cima. Tem 12 e tem 18. Aqui não é o 3, né? Porque são possibilidades e pode ter mais de 3. Eu acho que o 9 é porque estão considerando o seguinte: são 3 homens, né, e tem 4 mulheres, uma vai sobrar, é tipo isso, né? Mas deixa eu só mudar o contexto para ver se ajuda. Imagine que é, como eu até comentei isso, né? Imagine que é uma casa de dança, né? Então, são casais temporários, né? Então, numa música, terminou a música, eles vão trocar de casal, né? Quais são todas as possibilidades, né, que tem para eles dançarem? Eu acho que essa pergunta seria mais interessante porque, por mais, sempre uma vai sobrar, né? Mas todas vão ter que dançar. Então, a maneira da gente contar isso aqui, né, usando o princípio aditivo, é o seguinte, né? Se eu for contar, se eu considerar que esse conjunto aqui é A e esse conjunto aqui é B e aplicar o princípio, né? Aí não vai ser interessante, porque vai ser número de elementos de A, desculpa, aqui união com os de B, vai dar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, que seria 3 mais 4, né? Que dá 7. Que isso, não, inclusive, não bate com nenhuma das respostas que vocês sugeriram. Então, a maneira da gente contar, né, para aplicar o princípio da adição, é o seguinte: eu vou primeiro formar o conjunto P1, que esse conjunto P1 são as possibilidades do H1 formar par. O H1 ele pode formar par com quem? Muito bem, já Vitor colocou, ele tem 4 possibilidades, né? O H1 pode formar par com M1, o H1 pode formar par com M2, com o M3 e com M4. Então, o número de elementos desse conjunto P1 é quantos pares, né? São 4 pares. Seguindo essa mesma ideia, se eu for considerar o segundo homem, né, o homem 2, ele também vai ter essas 4 possibilidades, né, porque no lugar do H1 vai ser o H2, né, então 4 também. E só são 3 homens, né, o terceiro homem também tem 4 possibilidades. Aí quem seria, como é que a gente tá, o que a gente está contando, né? É P1 unido com P2 unido com P3. Lembrando que o par H1M1 ele é diferente do H2M2, né? Por quê? Porque tem um elemento diferente. Se eu tiver um só, ele já não, o par já não é mais a mesma coisa.
Então significa que esses três são disjuntos, né? Porque esse conjunto tem H1 como um elemento do par, né? Fixo em todos eles. Aqui é o H2 e aqui é o H3, né? Então não tem interseção. Aí aplicando o princípio da adição, né? O número de elementos de P1 mais o número de elementos de P2 mais o número de elementos de P3. Cada um desses vale 4, né? E, de fato, isso aqui dá 12. Não sei se todo mundo visualizou a ideia. Então, de fato, é esse, né? Como são possibilidades, aqui é se fosse deixar uma de fora, e esse daqui eu não visualizei a razão. Né? Por que que possivelmente daria 18? Todo mundo entendeu essa construção que eu fiz? Veja que para que a contagem ficasse tranquila, né, eu tive que a gente, né, nós tivemos que elaborar, né, uma maneira de como contar isso. Eu acredito que eu sei que muitos colocaram 12, mas eu não sei, né, muitos acertaram, né, de fato. Mas eu não sei se pensaram dessa forma. Quem colocou, todos que colocaram 12 pensaram assim? Você seguiu essa ideia? Ó, pronto, aí Ítalo já pensou no produto, né? De fato, isso aqui é o 4 três vezes, né? Muito bem. Então, esse pensamento de vocês é o segundo princípio, tá? Então, o segundo princípio, ele pode ser construído baseado no primeiro, né? Porque nós sabemos que a multiplicação é uma operação que ela é decorrente da soma, né? Você somar em grupos idênticos, isso é multiplicar. E esse segundo princípio diz o seguinte: se uma decisão D1 se toma de X maneiras e a decisão D2 se toma de Y maneiras, então a decisão conjunta, né, D1, D2, né, que seria o par de decisões, se toma da seguinte maneira. Esse aqui é X, né, maneiras, vezes essa quantidade de maneiras que é Y. Então, esse seria o princípio multiplicativo, né, que alguns pensaram que, de fato, é o que está por trás desse aqui. Né? Eu fiz esse caminho aqui porque para usar essencialmente o princípio aditivo. Tá? Mas, seguindo essa ideia, né, do multiplicativo, aí é trivial. Né? Eu tenho, como ele estava falando lá, né? Eu tenho três opções para escolher os homens e tenho quatro opções para escolher as mulheres, né? Então, quantos pares, né, a gente vai contar, né, nessa brincadeira? É o produto. Né? De fato, são 12. Tá? Um pouco da razão está explicado aqui. Né? Um pouco disso daqui. Muito bem. Não sei se o princípio, acho que o princípio multiplicativo vocês já conheciam. Né? Essa explicação que eu falei do princípio multiplicativo ficou claro para todo mundo? Ou
ficou, sei lá, em algum momento obscuro. Tá tranquilo? Tá. Então vamos pensar aqui mais alguns casos, tá? Vocês querem escolher ou querem ir na ordem? Na ordem. Vocês já viram esses exemplos aqui? Ok. É como eu falei, né? Esses exemplos aqui, eles têm tem nas referências que eu dei no primeiro encontro, tá? Alguns idênticos, inclusive. Mas tá, eu vi vários falando na ordem, tá? Se eu for pensar democraticamente, né? Então, tá, pelo tempo eu vou meio que na ordem, mas eu pretendo discutir todos, tá? Não vou discutir só alguns. Ok, então vamos aqui ao E4. O E4 diz assim, se faz, na verdade ele já está dizendo, né? Esses exemplos eu já botei os resultados, digamos assim. Se faz de 6 formas uma viagem Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Dispõe de trem, carro e avião, onde o meio da volta difere do meio da ida. Né? Então, só explicando a razão dessa maneira de viajar das 6 opções, a razão é a seguinte: é uma viagem que vai do Rio para São Paulo, né, vai e volta. Para ir, eu tenho 3 opções de escolha, né? Pode ser carro, pode ser trem, eu nem sei se trem tem assento, deixa aí, avião. Deixa eu só conferir. Tem. Muito bem, então tem carro, trem e avião, 3 opções para ir. Ele fala que a volta tem que ser diferente da ida. Então, sei lá, aqui eu vou ter que escolher de uma maneira de ir. Eu não posso pegar um carro e botar dentro do trem, e o trem botar dentro do avião e viajar, né? É muito trabalho, eu tenho que escolher um dos meios. Tá, e escolhido um dos meios, para voltar eu vou ter 2 meios. Né? Então, quem é o nosso par, né? Nosso par de escolha. Nosso par, na ida, eu tenho que escolher um dos 3. E na volta, não pode coincidir com a ida, eu tenho que escolher um dos 2. Então, esse as quantidades, né? Eu tenho 3 opções aqui para essa primeira coordenada, digamos assim, e essa aqui eu tenho 2 opções. Tá? Quantos pares, né, obedecendo essa... Isso aqui não é o par 3, 2, tá? Eu vou botar assim para dizer as opções, tá? Isso aqui é como se fosse as opções, né? Quantos pares deu no total, sabendo que eu tenho 3 opções para a primeira coordenada e 2 para a segunda. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2 dá 6, que é o que ele disse no início. Tá? Essa é a ideia inicial. Essa é simples, né? Acho que não tem muitos problemas essa daí. Todo mundo entendeu ela, né? Muito bem, vamos para o S5. Ele diz que tem 24 maneiras de colorir, usando 3 cores, uma bandeira com 4 listras, onde as cores das adjacentes são distintas. Adjacente significa lateral, né? Então, dado uma listra, eu posso ter uma lateral ou 2, né? E essas não podem ter a mesma cor da listra que está encostada, né? Então, deixa eu pegar aqui, essa daqui foi
O E4, eu acho. E2. O E4 que o E3 é o E2 de outra maneira. Agora a gente vai fazer o E5. Então, inicialmente a gente vai considerar aqui uma bandeira, né, com 4 listras. E eu tenho 3 cores, né? Aqui eu tenho 5, né, mas vamos escolher 3 cores aqui para pintar isso, tá? Sendo mais direto, né, aqui no caso a gente não vai contar pares, né, a gente vai contar quartetos, né? Por isso que ele generalizou essa ideia do produto cartesiano, porque né, às vezes a gente conta não só duas coisas, né, a gente conta várias coisas. Bom, eu tenho 3 cores disponíveis. Então, vamos começar a fazer aqui a contagem das opções, né? Então, nessa primeira lista aqui, eu pergunto quantas opções eu tenho para escolher as cores, né? Que eu posso, sei lá, quantas cores eu posso pintar aqui. Eu sei que é só uma, mas quantas eu posso escolher para pintar essa lista inteira? Eu tenho 3. Tudo bem. Aí o que ele diz, né? As adjacentes tem que ser de cor diferente. Então, por exemplo, eu tenho essa cor aqui, tá? Vamos supor que essa aqui é verde. E as adjacentes, né, no caso, quem está à direita dele não pode ser verde. E quem está à esquerda também não pode ser verde. Então isso aqui pode acontecer, tá? Isso aqui é uma possibilidade, porque esse cara e esse não são adjacentes. Tranquilo, né? Todo mundo entendeu essa possibilidade que eu coloquei. Eu acho, né? Ok, então, tá, ok. Então, visto que eu tenho 3 opções para a primeira, quantas opções eu vou ter para essa lista aqui? 2. Porque das 3 eu vou escolher uma. Então me resta 2. Aí, beleza. Quantas opções eu tenho para essa lista aqui? Um, Cleano falou uma, né? O do Washington em diante falaram 2. Bom, e aí? É uma ou é 2? Por que é 2? Porque é o seguinte, a cor que eu escolho aqui, eu posso escolher aqui. Exatamente. Não sei se a Cleane entendeu, né? Aquela, no caso, foi que disse uma. Mas, beleza, essa cor aqui não pode ser essa, por isso que é 2. Teoricamente, essa cor aqui, se ela não pudesse ser as 2 anteriores, eu tinha só uma opção. Mas como ela pode ser a primeira, então aqui são 2, né? Então essa aqui não é a opção verdadeira, aqui é 2. Exatamente. Pronto, Rafael ele foi mais categórico, né? E nessa última cor aqui, segue a mesma ideia. Não pode ser essa anterior, né? Eu sempre tenho 3 opções, mas não pode ser essa. Então, se resume a 2. Pode ser essa ou essa, tanto faz. Ok. Aí, usando o princípio multiplicativo, é multiplicar as opções de escolha. Então, aqui vai dar 8 vezes 3, dá 24 opções. Né? Ou seja, 24 maneiras. Deixa eu botar maneiras que é
que é mais maneiro. Muito bem, então essa é a razão da segunda, tá? Por isso que aqui são 24. Vocês querem mais um ou querem parar por aqui? Mais uma? Tá. Aí eu faço a 6, tá? As outras vocês pensam e próxima aula a gente discute elas, né? E, inclusive, próxima aula a gente entra nos outros princípios de contagem, tá? Tem uns princípios mais com algumas coisas diferenciadas. Tá, então ele está dizendo que tem 648 números naturais de três algarismos distintos na base 10. É muita informação, assim, pelo menos lendo rapidamente. Vamos desmembrar isso daqui. Então, o E6, eu quero formar algarismos, números de três algarismos, na base 10. Aí eu pergunto quem são os elementos, quem são os símbolos, né, na base 10. Quem sabe me dizer isso? Ok. Vitor falou corretamente, né? A base 10, ele é uma base que usa 10 símbolos para escrever quaisquer quantidades. E os 10 símbolos são do 1 ao 9, são 9 símbolos, com o 0, 10 símbolos, né? Então, a base 10 por causa disso. Ok, então, deixa eu só pegar alguns dados precisos. Veja que ele quer um número, ele quer números de três algarismos distintos, ou seja, algarismos diferentes, tá? Ok, então, como é que vocês acham que a gente deve fazer isso, tá? Lembrando o seguinte, se o meu número tem que ter três algarismos, esse primeiro algarismo não pode ser quem? Não pode ser zero. Então, eu vou chamar aqui isso aqui de B10, tá? Então, o A ele tem que ser um elemento de B10 menos o zero. Muito bem, então vamos escrever, né, essas coisas. Vamos aqui às opções do A. A gente já meio que comentou isso, né? Então, vou começar a escrever meu número. A gente sabe que esse número não pode ser zero, né? Então, eu tenho 10 opções, menos uma opção, né? Um dos símbolos eu não posso. O A eu tenho 9 opções. Não sei se todo mundo concorda com o que eu acabei de falar. Muito bem, agora vamos às opções do B. Quantas opções eu tenho para o B? Quem sabe me dizer? 9. Por que 9? Porque tem que ser diferente do A, sendo que o A não tem o zero, o B já pode ter o zero, né? Então, o fato de ser diferente de A, considerando só esses 9 símbolos, eu teria 8. Adicionando o símbolo zero, eu também vou ter 9. E as opções para o C são 8. O produto desses números dá esse. Essa, no caso, no caso, quantos números eu vou poder formar, né? No caso, a quantidade de maneiras é o produto, né? 9 maneiras para o primeiro algarismo, vezes 9 para o segundo, vezes 8 opções ou maneiras. Essa é a conta que a gente vai fazer, né? E, de fato, isso aí
dá o 648. Bom, esse primeiro encontro, né, oficial, digamos assim, é simples, tá? Só tem que ter cuidado, por exemplo, o S7, né, que a gente vai começar na próxima aula, ele já precisa de um pouco mais de cuidado, porque você vai pegar números com 4 algarismos, base 10, aí ele já começa a impor alguns limites, né? Tem que ser números menores do que 5.000 e tem que ser números divisíveis por 5. E é formado só por esses 4. Né? Apesar da base ser 10, mas eu estou me limitando, né? Ao invés dos 10 símbolos, eu vou formar só com esses 4 aqui. Ok, então eu acho que por hoje tá tranquilo, tá? Essas ideias. Vou ficar por aqui. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Para vocês não terem problema de serem censurados. Né? Caso alguém assista no futuro isso, né? Então tá, vocês podem. Quem entendeu